Salve galera, beleza? Henry na área. Pessoal, eu vou mostrar os 10 bosses existentes na máquina do tempo, para quem tiver com dúvida se é perigoso ou não. Como eu havia mostrado no vídeo anterior, os bosses ficam localizados à direita da estátua do leão, perto do início da máquina. Todos esses bosses são feitos em até 5 pessoas. O primeiro dos 10, começando da esquerda para a direita, é um Minotauro Mage, que sua sala faz referência ao Minotauro Mage em Hulkgard. Esse primeiro boss é bem fraco, galera, e dá para fazer solo. Vocês vão ver que a maioria dá para fazer tranquilo se vocês estiverem em uns 3 jogadores pelo menos. O segundo boss é bem de boa de fazer também, e não ofereceu perigo algum. O terceiro é um Faraó, e é bem fraco também, e dá para fazer solo de boa. Lembrando que os bosses vão ficando cada vez mais fortes conforme for indo para a direita. O quarto faz referência a Banuta. Esse também dá para fazer solo e é bem fraco. Só a life deles que é bem alta, mas isso não é um problema muito grande no meu ponto de vista, mesmo para quem for level menor. Do quinto em diante começa a ficar perigoso e é bom começar a vir com time. Quem for level mais alto ainda dá para fazer esse quinto solo, mas comecei a levar uns danos próximos de 1k, mas nada de anormal até então. O sexto boss praticamente é a mesma força do quinto, então ainda dá para fazer solo se você for acima do level 300, sem grandes riscos. O sétimo não é muito difícil também, porém percebi que esses bosses não respeitam muito o Esheta Reis, e deu para perceber que o Knight level 300 blocou ele durante a maior parte do tempo. Então acredito que esse ainda dá para fazer solo também. O problema é só a vida, que é muita. O oitavo já tem que tomar cuidado, galera, se você for level baixo, porque ele usa o Fear que faz o seu char correr. Para resolver esse problema, coloca umas bombas no chão para o seu char não correr. Desse daqui em diante, eu recomendo já começar a vir em grupo, porque além dele irritar um pouco mais que os demais, como estávamos com um ED level alto e comigo, não aparentou ser muita coisa, mas dá para perceber que os danos dele passam de 1k. Mas em grupo de 5 dá para fazer ele tranquilamente. O nono boss já é um pouco mais complicado porque ele se cura muito. Aqui é bom você vir com um time que cause um alto dano por turno. Demoramos um pouco mais para ganhar dele porque estávamos com 3 Knights. E o outro druid que estava conosco teve que pular o teleporte porque estava com pouco supply. Mas se você tiver com um grupo que você geralmente joga, que já estão acostumados a se ajudar, não vai ter problemas em enfrentar esse também. Já o 10º boss, galera, esse aqui eu achei osso. Fomos nele só pra ver, porque escutei falar que ele tava deitando vários jogadores aí. Então eu resolvi ir apenas por ir. E aqui deixo um alerta importantíssimo desse boss. Só venha nele se você realmente tiver em um grupo organizado e balanceado para enfrentar um boss forte. Além dele irritar muito, ele congela todo mundo, fazendo com que você só consiga se curar, igual na sala da Soul War. Isso aqui foi um problema enorme, pessoal, porque todo mundo assustou com alto dano e eu pensei no pessoal level mais baixo. Porém, aí que veio o segundo problema. Como eu estava paralisado, fiquei apertando a diagonal para ficar próximo do teleporte e falar para todo mundo pular para em seguida eu pular. Só que por causa de ficar congelado, tanto eu quanto o druid andou 2 SQMs de uma vez ao usar a diagonal, e isso fez o char entrar no teleporte. Então fiquem atentos nisso, porque qualquer ação que você fizer pode ser que ande um SQM a mais por causa da magia do boss. E se vocês fizerem o que eu fiz, pode comprometer todo o grupo. Por sorte, o pessoal que havia ficado lá foram rápidos em subir o SSA e conseguiram blocar o boss um pouco e sair pelo teleporte assim que descongelaram. E assim, galera, sempre testa o seu char até o limite. Só assim você vai saber o que dá para fazer e o que não dá. Se você tem medo ou se você acha que dá, entra no boss mesmo assim e qualquer coisa é só sair e tentar no próximo dia. Todos esses bosses podem ser feitos novamente após 20 horas. Em relação ao loot, não caiu nada de interessante, além dos Teons, que servem para disputar o rank do evento.
cada boss dropa entre 50 e 150 deles. Então, para quem tinha dúvidas, dá para fazer metade desses bosses solo, e se tiver em grupo, dá para fazer tranquilamente até o 8º. O 9º é para quem tiver com um grupo mais organizado para causar dano e curar todos, e o 10º é para os mais fortes. Então deixa o like se gostaram, se inscreva no canal, espero ter ajudado vocês com esse conteúdo e tamo junto, é nóis!